hoje. Donato rasga toda a roupa de Paulina, a deixando desesperada. Ele beija as costas da coitadinha e se choca ao ver que o sinal de Paola desapareceu. Paulina não sabe o que responder. Paulina inventa que tirou o sinal em uma operação. Carlos Daniel avisa Stephanie que no domingo haverá um conselho de família para falar sobre a falência da fábrica Bratio. Alexandre se movimenta com dificuldade na maca, já imobilizado. A polícia monegasca chega no local. Paola recebe oxigênio, desacordada. Alexandre é carregado para dentro da ambulância, que logo parte a toda velocidade. Paola segue desmaiada. A ambulância com Alexandre avança pelas ruas de Monte Carlo. Carlinhos pede perdão para Carlos Daniel. Stephanie comunica à vovó Piedade que a fábrica vai falir. Paulina mente que um médico de Houston recomendou que ela tirasse o sinal, já que podia virar outra coisa. Donato ressalta que não tem marca nenhuma ali. Paulina conta que o doutor garantiu que não haveria cicatrizes. Donato não se convence e quer saber da verdade. Paulina se faz de coitada, alegando estar muito doente. Donato reclama que já percebeu que nem alma a amante tem mais e por isso não está conseguindo mais pintá-la. Paulina exige que ele não a pinte mais. Carlos Daniel se ajoelha diante de Carlinhos e pede desculpas por seu comportamento ríspido de mais cedo. Carlinhos conta que a mamãe já tinha explicado que Carlos Daniel estava assim por conta dos problemas da fábrica. Os dois se abraçam bem forte e declaram amor mútuo. Piedade chora ao saber da notícia e quer descobrir o que diabos os netos estão fazendo com o patrimônio da família. Stephanie comenta sobre a péssima situação das vendas da fábrica, mas Piedade acha que isso tudo é culpa apenas dos imbecis de seus netos. Vovó Piedade exige falar com Paola. Stephanie não entende para quê, mas a velhota apenas confia que sua querida é a única capaz de fazer alguma coisa. Donato tira sarro do suposto medo da morte de Paola e acredita que todo mundo admiraria o cadáver dela, que no caso estaria no quadro pintado por ele. Paulina perde a paciência e avisa que aquela ali será a última vez que eles se verão na vida. Donato não aceita. Paulina então engole seco e joga verde, garantindo que vai contar a verdade ela mesma e ele que se mate. Donato se espanta com a amante tomando as rédeas da situação. Paulina se retira do estúdio do babaca, triunfante. Donato tenta se convencer de que aquela dali é uma usurpadora. Ao chegar na mansão, Paulina esconde o seu vestido rasgado antes de entrar. Adelina comunica à patroa que vovó Piedade quer vê-la para falar sobre a fábrica. Paulina pergunta quem revelou a verdade e Adelina finge que não sabe. Paulina entra no quarto de Piedade e a flagra chorando. Vovó Piedade lamenta o fim de sua fábrica e deixa escapar que quem contou tudo foi Stephanie. Paulina tenta consolar a coitada, que segue esculhambando a incompetência de seus netos em permitir que fechem o fruto de gerações e gerações. Paulina pontua que Piedade tem uma parcela de culpa nisso. Willy tira sarro da falência da fábrica, já que Paola não vai ter mais como sustentar seus luxos. Stephanie acha que isso é castigo de Deus pelos muitos pecados daquela casa. Willy confia que ele próprio faria um trabalho melhor que os cunhados na fábrica. Stephanie apenas avisa que agora ele que lute, pois vai ter que sustentá-la. Paulina explica que a vovó ficou devendo passar energia para os netos e sugere que agora ela mesma impeça o fechamento da fábrica com todas as forças. Piedade se enche de forças, lembrando que tem poder para impedir, já que ela é a presidente da empresa. Paulina garante que estará do lado da diva. Willy joga a responsabilidade de sustentar Stephanie para depois, já que a família deve vender seus bens para manter a casa e os luxos de Paola por um bom tempo. Stephanie percebe que o marido está contra Paola agora. Ele disfarça, mas ela sabe que é porque a vagabunda o desprezou. Willy perde a paciência e se retira. Stephanie torce para que a família perca tudo.
Paulina encontra a Adelina no corredor e sugere que ela vá ao quarto da vovó Piedade para ver a surpresa que a aguarda. Lá, Piedade se apresenta para Adelina como uma ave fênix que ressurgiu das cinzas, ou seja, a vovó voltou a ser a mesma de antes. Adelina sorri. Piedade decide ir atrás de Carlos Daniel sozinha para comunicar sua mudança. Carlos Daniel se choca em Cristo com vovó Piedade bem pimposa e deslumbrante no escritório. Ela avisa que eles vão ter uma conversa muito séria. No hospital de Mônaco, Paola está entubada em estado gravíssimo, toda lascada. Os médicos velam o sono profundo da acidentada. Em seguida, o doutor visita Alexandre e checa seus batimentos. Alexandre acorda e pergunta logo sobre Paola. O médico sugere que ele se preocupe mais com suas pernas. Vovó Piedade decreta que a fábrica não vai fechar. Carlos Daniel deixa claro que daria sua vida para que isso não acontecesse, mas não tem jeito não. Vovó Piedade confia que tem jeito sim e reitera que vai vetar o fechamento da fábrica no Conselho da Família no domingo. Carlos Daniel explica que não tem mais procura pelos produtos da fábrica, já que os emergentes estão preferindo barro brilhante a porcelana fina. Vovó Piedade está certa de que a culpa mesmo é dos netos, que são uns incompetentes, e relembra que ela é a presidente da empresa, portanto, vai ao conselho fazer o veto de qualquer modo. Paulina aborda a vovó após a conversa com Carlos Daniel. Piedade revela que decidiu que tanto Paulina como Willy e Patrícia terão voz e voto no conselho de domingo. Paulina garante que estará do lado da vovó. Piedade pede para que Paulina convença Carlos Daniel a mudar de opinião na intimidade da cama. Paulina morre de susto com a sugestão, mas finge aceitar. Em Paris, Leda e Luciano caminham juntinhos pelas ruas. Já em uma boate, Leda confidencia para o ficante que vai morar na casa dos Bracho quando voltar, pois tem que ficar perto de Carlos Daniel para derrotar Paola. Ela sugere que Luciano viaje com ela. Luciano acha melhor não, porém Leda garante que isso será o melhor. Eles se beijam. Carlos Daniel chega de fininho no quarto de Paulina e a abraça por trás. Ele comenta sobre o inevitável fechamento da fábrica. Paulina pede para o marido procurar outra solução. Carlos Daniel pergunta quais. Paulina sugere que ele consiga um empréstimo, busque novos mercados e produza as louças que o povo quer. Carlos Daniel se agrada muito de ver a esposa tão preocupada com a fábrica. Paulina se lembra do conselho safadinho de vovó Piedade. Carlos Daniel avança para beijá-la, mas ela se esquiva, pondo a culpa na doença como sempre. Carlos Daniel acha engraçado e tranca a porta para avançar o sinal, mas Paulina pede para que ele não faça isso. Ela inventa 200.000 desculpas, mas Carlos Daniel reclama de ser rejeitado sempre. Paulina reitera que está doente. Carlos Daniel decide não perder mais sua dignidade implorando por amor e se retira do quarto decepcionado. Paulina só lamenta, mas não dá para fazer isso não. No dia seguinte, Patrícia recebe a visita de Paulina. Paulina não demora a reclamar de Rodrigo e Carlos Daniel ficando de braços cruzados perante a situação calamitosa da fábrica. Patrícia insinua que toda essa preocupação da concunhada é porque ela se preocupa apenas consigo mesma, mas Paulina garante que está nesse estado por pensar no marido e nas crianças. Paulina bate na tecla de novo do empréstimo. Patrícia explica que a empresa não tem garantia que pague o que eles estão precisando. Paulina assegura que não vai permitir o fechamento da fábrica, muito menos vovó Piedade. Enquanto isso, vovó Piedade entra no quarto de Stephanie e vai direto ao ponto. Quer saber imediatamente de que lado a neta está. Patrícia se choca com o interesse de Paulina pela fábrica. Paulina explica que agora, mais do que nunca, quer ficar por dentro de tudo. Sem opinião própria, como sempre, Patrícia acha que elas não devem se meter nos assuntos dos maridos, mas Paulina revela que as duas vão receber voz e voto no conselho de domingo. Patrícia vai logo avisando que vai fazer o que Rodrigo quiser.
Paulina suplica para que a Palerma submissa vote contra o fechamento da fábrica e avisa que ela mesma vai ao banco pedir os 2 milhões de dólares que faltam. Patrícia não reconhece Paola de jeito nenhum. Paulina garante que haverão muitas surpresas por aí. Pelo papo de Stephanie, Piedade acredita que a neta quer mais é que a fábrica feche, mas Stephanie garante que não. Piedade bate o pé que a fábrica vai ficar aberta até o dia de sua morte. Stephanie tenta argumentar, mas é em vão. Piedade anuncia que o Willie vai ter voz e voto no conselho de domingo, pois ele, apesar de comer de graça e não fazer porcaria nenhuma, ainda é um brátil. Ela exige que Stephanie fique do seu lado contra o fechamento da fábrica. Paulina pede forças a Deus para salvar os Bratio e que não seja em vão usurpar Paola. Falando nessa zinha, como será que ela tá? Enquanto isso, em Mônaco, o médico termina de revisar os sinais vitais de Paola. A enfermeira pergunta o que ela tem. O doutor conta que Paola está muito grave, com o traumatismo craniano e um edema cerebral. Portanto, é bom que ela responda ao tratamento ou vai ter que entrar em coma. Stephanie se recusa a ficar contra seus irmãos e, além do mais, imagina que a vovó não saiba nada da fábrica. Vovó Piedade acha um absurdo Paola ser a única que se importa com a empresa da família. Stephanie exige que a vovó não mencione a vagabunda. Vovó Piedade sabe que Stephanie só odeia Paola por não poder ser como ela e escurraça a neta do quarto, gritando que ela não vale nada. Adelina encontra Stephanie aos pandarecos e pergunta o que houve. Stephanie faz drama por vovó exaltar a vagabunda e escancarar que ela é adotada. Adelina se segura ao ouvir isso. Stephanie amaldiçoa a própria mãe por tê-la entregado para a família. Adelina quase passa mal guardando seu segredo cabeludo. Carlos Daniel chega em casa. Stephanie pede para falar com ele. O gerente do banco recepciona Paulina em seu escritório. Ela avisa que veio falar de negócios. Stephanie avisa ao irmão que os agregados da família terão voz e voto no conselho. Ela insinua que Paola vai fazer uma surpresinha no marido, mas ele deixa claro que não se surpreenderia com mais nada. Paulina menciona a falência da fábrica e explica que eles precisam de um empréstimo. O gerente pergunta quanto e ela revela que são necessários 2 milhões de dólares. Stephanie comunica ao Willie que, além de Paola, ele também terá voz e voto no conselho de família no domingo. Willie fica animadinho, mas Stephanie corta as asinhas dele, relembrando que nem isso vai fazê-lo se reaproximar de Paola, que já o descartou. O gerente do banco explica a Paulina que mesmo com as propriedades da família e a fábrica de garantia, ela só conseguiria um empréstimo de no máximo 800 mil dólares. Paulina sabe que isso e nada é a mesma coisa no momento. O gerente aconselha a Dona Bratio a não perder seu tempo, pois tudo já está no limbo. Lalinha avista Paulina chegando no carro. 1 minuto depois, ela dá o recado para Carlos Daniel, que pede para que ela avise a sua esposa que ele está esperando-a. Em seguida, Paulina solicita que Lalinha dê o recado ao Willie de que o espera em 1 hora no lugar de sempre. Lalinha se choca com o pedido. Carlos Daniel não liga para o que Paulina foi fazer no banco, até ela revelar que foi pedir um empréstimo. Lalinha chega de fininho no quarto de Willie, mas dá de cara com Stephanie, que pergunta se a vagabunda já chegou. Lalinha mente que foi só para saber se Stephanie precisava de algo. Stephanie estranha, já que ela é empregada exclusiva da vagabunda. Lalinha inventa que Adelina a pediu para fazer isso. Stephanie dispensa a criada. Willie chama Lalinha e recebe o recado do encontro de ambos em 1 hora. Paulina conta que o empréstimo foi negado. Carlos Daniel não se surpreende, mas não deixa de agradecê-la pela preocupação. Ele pergunta por que a mulher anda tão estranha e faz um drama enorme. Paulina tenta se esquivar, mas Carlos Daniel pede para que ela diga que não se cansou dele. O selinho acontece bem rapidamente. Paulina tenta sair, mas Carlos Daniel insiste para descobrir o que raios aconteceu nessa viagem para a esposa ter mudado da noite para o dia.
Paulina não dá detalhes, apenas se limita a prometer que vai resgatar seu sorriso e sua alegria. Carlos Daniel a abraça muito feliz. Paulina pede para ele deixá-la ir, mas quem disse que ele quer, não é mesmo? Os dois se beijam apaixonadamente. Carlos Daniel deita Paulina na cama e ela quase se entrega, mas sai correndo como o diabo foge da cruz. Stephanie passa no corredor, chama Paulina de vagabunda e sai correndo. Paulina volta para o seu quarto e repete para si que não pode se apaixonar por Carlos Daniel. Mais tarde, Paulina vai ao encontro de Willy e ele tenta agarrá-la, mas não dá certo. Willy esculhamba Stephanie, lembrando que a mulher tem cheiro de vela derretida. Paulina sugere que o babaca faça a esposa mudar e rasga elogios para ela, mesmo com ele não acreditando em nada do que ela diz. Willy pergunta sobre a saúde de Paola. Paulina inventa que está com medo de ser castigo de Deus e faz um draminha. Willy culpa Stephanie por ter se afastado dela mesma. Paulina segue com seu teatro de Madalena arrependida e teme que Deus tenha mandado uma doença incurável e contagiosa. Willy se afasta de Paulina nessa hora. Em Paris, Luciano presenteia Leda com uma pintura de um ambulante. Ele a comunica que tomou a decisão de acompanhá-la na viagem de volta ao México. Paulina pede novamente para Willy largá-la de mão. Ele se oferece para ajudá-la em algo. Paulina vê nisso a oportunidade de conseguir o apoio dele na votação de domingo. Luciano reflete sobre sua volta ao México ser uma boa chance de arrancar dinheiro da usurpadora. Leda dá uma bitoca no amante. Willy recomenda que Paulina deixe os Bracho cuidarem de suas próprias coisas. Ela o convence usando o trunfo do dinheiro que ele pode faturar se a fábrica voltar a prosperar. Willy confirma que vai jogar do lado dela no domingo. Lalinha busca o leite fora da mansão. Em seguida, Adélia avisa a fofoqueira que Dona Paola está chamando. Paulina pede para Lalinha avisar a Pedro para preparar o carro. Lalinha acha que ela está indo ver o pintor, mas Paulina conta que está indo à fábrica, sem se importar que Rodrigo goste ou não. Patrícia pergunta a Rodrigo sobre a presença de Paola na fábrica. Ele responde que a inimiga não foi, e ela que não se atreva a ir se não quiser ser expulsa a pontapés por ele. Enquanto isso, Paulina chega na fábrica, pisando em um território desconhecido. Os operários avistam a Dondoca e a apontam como a principal responsável pela falência da empresa. Paulina pede a um deles que a ajude a chegar no escritório de Carlos Daniel. Carlos Daniel analisa uma cerâmica quebrada com a ajuda de Anselmo. Paulina entra na sala, chocando o marido. Anselmo se retira para cuidar do rolo da cerâmica quebrada. Carlos Daniel quer saber por que Paulina não cumprimentou Anselmo. Rodrigo chega na fábrica. Paulina inventa que achou Anselmo tão sério que achou melhor ignorá-lo. Carlos Daniel quer saber o que a mulher faz ali. Paulina conta que veio conhecer a fábrica. Carlos Daniel lhe manda parar de brincadeira, mas Paulina garante que tá falando sério. Rodrigo aparece e pergunta o que raio Paola tá fazendo ali.